Seja bem-vindo a mais um programa El Shaddai TV. Nós estamos aqui mais uma vez para levar a palavra de Deus até a sua casa, a fim de edificar a sua família e que o Senhor Jesus possa estar adentrando nos corações de vocês e fazendo morada na vida de vocês. Para a gente começar o programa, nós vamos ouvir um louvor que foi tocado pelo Ministério de Louvor aqui no nosso culto nos domingos. Para você saber, nós temos cultos aos domingos às 17 horas e às 19h30, aqui na rua Savério Safiotti, número 132, no bairro Paraíso. Você não pode perder nossos cultos, você é nosso convidado especial para ser ministrado pela Palavra de Deus. Acompanhe aí o louvor e daqui a pouco a gente volta. Libera um brado de vitória ao Senhor. Aleluia, aleluia. Quero ver essas palmas bem fortes. Pega a tua voz e declare. E graças ao nosso Rei, seu amor é pra sempre, pois Ele é bom e não há outro igual. O seu amor é pra sempre. O braço forte estendido está. O seu amor é pra sempre, pela vida renasceu. O seu amor é pra sempre. Pra sempre Deus bondoso, pra sempre Deus fiel, pra sempre Deus conosco, pra sempre. Libera o plano de vida do Senhor. Ao pôr do sol, o seu amor é pra sempre, pois sua graça vou continuar. O seu amor é pra sempre. Declare: pra sempre és bondoso, pra sempre és fiel,
Bom, você acompanhou o louvor ministrado pelo Ministério de Louvor aqui da Igreja Shaddai e agora, para dar sequência no nosso programa, você acompanha uma entrevista da pastora Juliana Batista do Ministério Luz da Tua Glória. Ela vai contar um pouquinho para nós a respeito do CD que ela está lançando aqui em Araçatuba e eu acredito que vai ser muito legal você acompanhar. Aí na sequência você vai acompanhar as dicas do Dr. Rafael Pereira no quadro Fica a Dica. Não saia daí, com certeza você vai ser muito abençoado. Olá pessoal que nos acompanha aí pelo programa El Shaddai TV. Você está verificando que o cenário aqui atrás está um pouco diferente, é porque eu estou ao lado de uma pessoa muito especial. Ela tem 23 anos, já foi ordenada pastora, acabou de gravar um CD. Ela é a Juliana Dionísio. Tudo bem, Juliana? Bem, você? Tudo bem. Você acabou de gravar o CD que está na sua mão aí, a Luz. É isso mesmo, um CD chamado Luz da Tua Glória. Como que nasceu o desejo de gravar esse CD? Bom, para falar a verdade, começou tudo com o pastor Kleber, porque eu não estava aqui em Araçatuba até, eu estava numa viagem. E a questão foi quando ele ouviu e viu o pessoal tocando, ele falou assim, não, Deus tem uma história diferente para essa igreja e o mundo precisa saber, sabe? O Brasil todo precisa saber o que acontece aqui e pode ser através de um CD. Que legal. Você foi ordenada pastora no dia da gravação, você tinha 23, agora ela tem 24 anos. Mesmo assim é uma idade bem jovem para pastora. Imagino que é uma situação de muita responsabilidade. Como que é? Você é pastora de um grupo específico aqui na igreja, ou pastora do louvor? Como que você se sente sendo tão jovem e sendo pastora já? É um pouco complicado, né? Mas eu sempre pedi ao Senhor que quando viesse um pastoreio na minha vida fosse como consequência, não me colocado. Então, até quando chegou, eles falaram que eu me ordenar pastora, foi um susto até para mim, uma surpresa. Mas quando isso ocorreu, eu fiquei feliz, porque eu falei assim, Senhor, a gente fica com um pouco de receio, tudo. Eu falei, mas, Senhor, foi um pedido meu, que fosse resposta daquilo que eu faço, não que eu tivesse que começar a fazer. Que legal. Você passou um tempo também nos Estados Unidos. Você recebeu alguma influência lá? Você ficou na escola do Hillsong, é isso? Então, a história do Hillsong é assim, para quem que me chamou para ir foi o pastor da Nazareno, o pastor Alex Fonseca, só que eu precisava chegar falando fluente inglês. Então eu precisei ir para outro lugar e no meio disso tudo, eu fiquei 4 meses em Chicago, foi eu mais uma amiga minha, foi eu e a Evelyn, que hoje a gente trabalha praticamente junto. Só que eu falei lá, comecei a aprender, fiz aula de canto no Moody, foi bem legal, aprendi muita coisa, só que eu vim de lá com praticamente todo o cast inteiro do CD, todas as músicas do CD, porque a gente veio com uma nova onda, né? Eu e ela, com a questão do Cristone, quando a gente chegou aqui, a gente gravou junto com a nova onda que todos estavam fazendo. E eu vim com uma música, uma versão feita. E foi quando eu cheguei aqui, o pastor Kleber falou, né? Ele falou assim, justo uma música. Todo mundo tem vergonha de mostrar música, né? Quando compõe, isso mesmo. Eu falei, eu não tenho música nenhuma, mas eu tenho uma versão. E foi quando eu mostrei a versão pra ele falou assim, não, tá legal pra caramba, vamos seguir adiante esse projeto nosso. Que legal, você falou que fez versões, você compõe canções também? Como que é esse processo? Então, não sei se tenho um pouco de facilidade para fazer versões, mas no final das contas a gente descobre que é difícil, né? Mas a maioria das canções, que hoje a gente não tem nenhuma canção, a maioria são todas versões. Das canções que a gente faz, são no meio de ministrações, sabe? Ministrações espontâneas dentro da igreja que a gente consegue colocar, juntar para fazer alguma canção. Que legal. Bom, você tá com o CD lançado, tem mais projetos de outros CDs? Como que está a sua agenda de shows por aí? Então, esse projeto parece que arde no nosso coração, né? Quando a gente está com tá lançando, parece que todo mundo está conhecendo, a gente já quer mais coisa nova. E Deus vai colocando as coisas nos nossos corações. Mas a gente está aí, a gente acabou de sair de Três Lagoas esse final de semana, que teve um lançamento lá. E a gente vai para o lançamento lá em São Paulo agora, na Igreja Bíblica, com o pastor Kleber também. Vai ser uma conferência, dia 6 de maio. Se não me engano, nós vamos estar lá e provavelmente a gente vai fazer toda a região ali, junto com os outros pastores. Mas esse projeto de um novo CD arde sim no nosso coração. Que legal. Se alguém está assistindo aí, quiser te levar para ministrar na igreja, tem algum telefone, tem algum site para entrar em contato? Sim, ó. A gente tem qualquer coisa, a gente fica o dia inteiro na igreja. Aqui o telefone é 18 3608 2200.
precisando pode falar com a gente. A gente está no MySpace também. Qualquer coisa que procurar com Usa Tua Glória no Google, você pode encontrar. Que legal. Deixa um recado pro pessoal que está em casa também, então. Inspira o pessoal. Né? Bom, pessoal, eu queria que vocês pudessem compartilhar comigo, compartilhar com a igreja, porque o CD não é uma história minha, não é uma história de cada um, é um total hoje da comunidade cristã Nova Geração que deu resposta nisso daqui. Então, se você puder curtir no MySpace, YouTube, a gente está por aí, e precisando também, a gente está de portas abertas. Ok, obrigado, Juliana. É isso aí, pessoal, você curtiu a entrevista com a Juliana Dionísio e agora você fica com o restante da programação do El Shaddai TV. Olá, tudo bem? O Fica a Dica de hoje trata de uma situação no qual você vai até uma loja, você se interessou por um produto. Na hora que você vai efetuar o pagamento dele, você vê diferenças de cobrança do valor quando você vai efetuar o pagamento por cheque, dinheiro ou cartão. Pois é, a diferença de cobrança de valores nesses métodos são ilegais. O Código de Defesa do Consumidor, ele nos garante que se o vendedor ele disponibilizou cartão, dinheiro e cheque, os valores devem ser os mesmos para os três. Qualquer diferenciação dos valores se trata de cláusula abusiva e totalmente repudiada pelo Código de Defesa do Consumidor. Outra dica importante é que valores mínimos para a utilização do cartão são ilegais e irregulares. Por exemplo, você vai até um estabelecimento e ele fala utilização do cartão a partir de R$5. Isso é ilegal. Se o vendedor ele estabeleceu a utilização do cartão no estabelecimento, ele deve ser utilizado independente do valor. Esse é o Fica a Dica de hoje. Deus abençoe e até semana que vem. Bom, você acompanhou aí a entrevista da pastora Juliana e as dicas do Dr. Rafael Pereira. Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Chegou o momento de nós sermos edificados com a palavra. A palavra é a luz para os nossos pés, é a lâmpada para os nossos caminhos e eu tenho certeza que Deus vai ministrar muito ao seu coração através dessa palavra que o apóstolo William trouxe aos nossos corações no domingo de Páscoa. O tema dessa palavra é uma pedra chamada engano. Que você seja muito ministrado e abençoado em nome de Jesus. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que elas não compreendam, elas não entendam. Eu tenho falado isso constantemente aqui na igreja, porque isso é uma coisa muito real. Nós estamos hoje no mundo das informações. Tem muita informação, conhecimento nem tanto. E muitas pessoas, a Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Eu quero ler um texto hoje, um texto mais que apropriado para o dia de Páscoa, que é o texto de Mateus, capítulo 28, do verso 1 ao verso 15, que diz a seguinte coisa, é um texto longo, eu queria que todos prestassem bastante atenção, que diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como o de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinham visto. Vinde ver onde ele jazia, e depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente dos sepulcros, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-la aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais. Ide avisar a meus irmãos que se dirigiam a Galiléia, e lá me verão. Indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade, os guardas que estavam no túmulo, encontraram aos principais sacerdotes
Contaram a eles tudo aquilo que sucedera. Reunindo-se eles com o conselho, com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele, de Jesus, e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Vocês entenderam o texto, sim ou não, queridos? Estavam lá, Jesus tinha sido crucificado e morto, e as duas Marias, Maria Madalena e a outra Maria, foram até o túmulo de Jesus. Chegando lá, eis que aconteceu um terremoto. A pedra saiu do lugar, os dois anjos apareceram, falaram com ela, e o anjo disse para ela: eu sei que você está procurando. Levou as mulheres para dentro do sepulcro, mostrou para elas que Jesus não estava mais lá. Elas saíram de lá, e ele deu uma ordem a elas: você vai agora falar para outras pessoas que Jesus vive, ele não mora mais aqui, ele não morreu e está morto. Depois os guardas que estavam lá naquele momento e ficaram praticamente mortos quando viram os anjos, a Bíblia diz que eles ficaram tão atônitos que eles ficaram quase mortos. Eles foram para a cidade se encontrar com os grandes sacerdotes. Os sacerdotes disseram para eles assim: não diga isso para ninguém, não diga essa história de terremoto, de anjo, porque senão nós vamos ter um grande problema. Então vocês vão fazer o seguinte: vocês vão chegar, vocês vão dizer para todo mundo a seguinte coisa: vocês vão dizer que os discípulos de Jesus roubaram o corpo, e assim nós vamos proteger vocês com o governador, caso o governador queira se vingar de vocês, para vocês não terem cumprido com a missão de segurar e proteger o sepulcro. Esse texto é um texto muito importante para a fé cristã. O próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 17: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15, 17 diz: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, e nós ainda estamos perdidos em nossos pecados. A Páscoa, qual é o sentido que significa a palavra Páscoa? Significa esse momento de passagem. E quando Jesus, antes de ser crucificado, estava na Páscoa judaica, ele também estava desfrutando naquele momento de uma passagem, na verdade não ele, mas toda a humanidade, de viver debaixo da lei para começar a compreender e discernir, receber do Espírito da nova aliança, desse Jesus que morreu e ressuscitou. E hoje eu quero falar com vocês sobre alguns princípios desse texto que com certeza vão mudar nossas vidas. O primeiro deles é que aquelas duas mulheres estavam procurando Jesus. Só que elas estavam procurando Jesus para prestar honra a Ele. Mas qual era a cabeça daquelas mulheres? Jesus estava vivo ou estava morto? Sim ou não? Vivo ou morto? Morto ou vivo? Vocês estão vivos ou mortos? Vocês estão vivos? Então tá bom. As pessoas estavam procurando Jesus. Essas duas mulheres, a Bíblia diz em Mateus 28, verso 1, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o Jesus, é isso que a Bíblia diz? Foram ver o milagre. Não, a Bíblia diz, foram ver o sepulcro. Você consegue ver que isso muitas vezes também atinge a igreja dos nossos dias? Vocês querem ver? Qual foi sua oração antes de vir para a igreja? Senhor, eu quero receber algo poderoso do seu Espírito nesse culto. Ou Deus, faça com aquele moço, olhe para mim. Deus,
Eu quero ter um encontro contigo aprofundado, oh Deus. Livra do meu coração a raiva que eu tenho do meu irmão. Elas foram honrar o sepulcro. Porque, diferentemente do que a gente acredita, todo pensamento de reencarnação ou de comunicação com os mortos sempre foi muito abominado entre a cultura judaica. Deuteronômio 18:10 diz: maldito o homem que consulta os mortos. Eles sabem que isso era uma coisa abominável. Eles não foram lá cultuar Jesus. Eles foram lá simplesmente para ver o sepulcro. E às vezes nós vamos para a igreja para ver o sepulcro. E às vezes as pessoas me perguntam assim: apóstolo, por que eu não posso usar crucifixo? Eu falei: você pode todas as coisas, filho. Só que eu prefiro ver Jesus, eu prefiro ver uma cruz onde Jesus não esteja mais lá. As Marias, elas foram com uma boa causa, elas foram honrar. Sei lá se elas foi o que a intenção do coração delas, varrer, colocar florzinha, não sei. Mas o sepulcro, elas foram no sepulcro. E às vezes nós, como cristãos, vamos na igreja para ver o templo. Nós vamos nos cultos para ver as reuniões, para ver líder, para ver discípulo, para ver estrutura, para cumprir tabela, para fazer coisas, mas realmente no fundo do nosso coração, nós não esperamos ser surpreendidos por Jesus, muito menos por um anjo. Você já imaginou? Nós estamos conversando aqui, de repente, ouve-se uma trombeta, 2 anjos lá no fundo, e entra, sabe quem? Jesus. Materializado, tacando raio de poder, Hadouken para tudo quanto é lado. Imaginaram? Receba, receba, receba. Já pensou ou não? Tem gente que chora, tem gente que grita, tem gente que vai querer ir embora, tem gente que vai ficar com medo. Não gostei desse teatro. Sabe por quê, queridos? Porque nós muitas vezes vamos no lugar onde sabemos que Jesus está, mas não acreditamos que esse Jesus se manifestará. Está dando para compreender sim ou não? A gente fica com medo, aí tanto assim, alguém vem aqui à frente, de repente vai lá e fica possesso, a pessoa fica... É isso o evangelho. A gente recebe o Espírito Santo, começa a falar em novas línguas, começa a ser cheio do Espírito Santo, a pessoa fala assim: meu Deus, eu não estou preparado para isso. Nós estamos num culto onde Jesus se expressa. Mas muitas vezes nós estamos vindo para cá para olhar a pedra. Para ver ai, que bonito. Jesus morreu aqui, né? Que legal. Eu tive a honra de poder entrar no Santo Sepulcro, em Jerusalém. Entrar nesse lugar onde, muito provavelmente, nesse lugar onde Jesus foi colocado, ao lado do Gólgota. Vou dizer para vocês, foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Sabe por quê? Porque eu entrei no sepulcro, sabe o que tinha? Nada. Ele não estava mais lá. Mas muitas vezes nós cultuamos a Deus e nós dizemos: por que eu tenho uma pedra? Parece que eu tenho uma pedra no meu relacionamento com o Espírito Santo. Parece que a minha oração não sai porque está preso. Porque às vezes o nosso Jesus, o Jesus do qual nós buscamos, não é o Jesus que venceu o inferno, é o Jesus que continua na pedra. A Bíblia diz: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. A minha pergunta para você, e na verdade a pergunta do Espírito Santo para a sua vida: quem você veio ver hoje? Seu irmão, eu, seu discípulo, seus amigos, o templo, seus líderes? Quem você veio ver aqui? Porque talvez você tenha vindo aqui hoje
E você veio ver qualquer coisa, menos Jesus. E isso acontece, vou dizer para vocês, algumas vezes eu me peguei assim, e não foram poucas. Porque muito facilmente nós somos corrompidos e enganados. E quando alguém diz assim, você viu tal pessoa foi curada no culto domingo passado, a pessoa diz, é mesmo? É mesmo? Não acredito. Não é que Jesus fez mesmo? É surpresa Jesus agir. E quando eu fico surpreso com a atitude de Jesus aparecer, de Deus fazer um milagre, de um anjo fazer alguma coisa, significa que eu não tenho o que? A expectativa. Você já teve expectativa? Fiz 3 casamentos no final de semana. 3. Vou dizer para vocês, é muito lindo ver a expectativa dos noivos. Os noivos tremem. Os noivos vibram. Os noivos são noivos. Eu vou dizer para vocês, os noivos, queridos, eles têm uma expectativa. Por isso que a noiva vai lá e fica 6 meses da vida dela, arrancando os cabelos e ficando brava que está ficando careca. De nervoso. Porque ela tem expectativa. Essas mulheres, se você ver o texto, a continuação do texto, você vai ver que essas 2 mulheres ficaram com medo porque elas não esperavam. Tem gente que vem para a igreja, mas não espera que aconteça. Tem gente que ora e não espera que Deus está ouvindo. Eu vim para o culto, e aí? Qual o seu objetivo? Sei lá, vou ver o que dá. E aí? Foi legal? Rolou. Rolou o quê? Ah, foi bom. Está entendendo? Falta expectativa. Eu estou indo para o culto. Eu sei. Deus vai falar comigo. A segunda coisa que nós vemos aqui é que o anjo apareceu lá no verso 2. E eis que houve um grande terremoto. Porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-os, removeu a pedra da incapacidade, a pedra do engano, de ver Jesus vivo, e assentou-se sobre ela. O anjo vai lá, chega, provoca um terremoto, a pedra se move, o sepulcro fica aberto, as Maria dão uma olhadinha assim, com medo de estar fedido. Será que tem bicho, Jesus? Olha, eu fico vendo a cara. Eu não sei como é que você lê esse texto, como é que você imagina esse texto, mas eu imagino um anjo brincalhão. Fez o terremoto, a Bíblia diz que ele senta em cima da pedra. Fica imaginando assim, ó, ele assim, na pedra, assim. Ai, ai. E aí? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês querem ver Jesus? Dá um pulinho lá para ver como é que ele está. Porque eles ficam... Ele fala assim, vocês estão procurando a coisa errada. Vocês vieram ver o sepulcro. E vocês não têm que ver o sepulcro. Vocês têm que ver Jesus. E ele vem num ar de brincalhão. Ele mexe a pedra se mexe. Sai de lá, fica à vista. O sepulcro, ela olha para o sepulcro. Não tem ninguém lá. Você está vendo alguém lá, Maria? Não estou vendo não. Ele senta na pedra. E aí? O que vocês estão fazendo aqui? E às vezes, queridos, Deus tem que fazer uns terremotos na nossa vida também. Porque
as pedras que impossibilitam a gente de ver Jesus vivo, elas vão se chegando. A pedra vai se estabelecendo. A pedra do engano dizendo, não muda, não tem como mudar, seu ministério acabou, o seu chamado morreu, a unção foi, ninguém acredita mais em você. São pedras de engano. Pedra de engano de achar que o juízo de Deus não vem em quem vive deliberadamente nos seus pecados. Porque, querido, tudo aquilo que se opõe à minha visão de ver o túmulo vazio é uma pedra de engano. Porque, queridos, quando a gente coloca uma pedra que obstrui a minha visão de um Deus ressurreto, tudo que vem de desafio sobrenatural eu deixo de crer, eu encho a minha vida de incredulidade. Está dando para compreender, sim ou não? E às vezes Deus tem que fazer um terremoto. Deus envia um anjinho lá, dá uma mexida na vida desse homem aí, para ver se ele bota uma fé em mim. Tira um pouquinho a muleta dele, para ver se ele consegue entender, que ele consegue andar comigo de maneira mais rápida, mais firme, mais lúcida, mais sólida. Às vezes Deus faz um terremoto. Talvez você esteja aqui hoje, dizendo, eu estou enfrentando um terremoto na minha vida. Eu quero dizer, terremoto não é para a tua morte, o terremoto é para que Deus tire todas as pedras que impossibilitem você de ver Ele vivo. Maria estava lá, eu vim ver o quê? Eu vim ver o sepulcro, porque ninguém conseguiria mexer aquelas pedras, não ser uma multidão de homens. Rafael foi comigo, sabe o que eu estou falando, o tamanho daquela porta lá, para colocar uma pedra lá não dá, não é, Rafa? E aí o que acontece? Mas Deus fez um terremoto. E às vezes Deus tem que fazer um terremoto na nossa vida. Quantas pessoas têm que ter um terremoto na vida financeira para compreender quem é Deus? Quantas pessoas têm que ter um terremoto na vida conjugal para entender que Deus é ressurreto? Jesus é ressurreto. Quantas pessoas precisam ter um terremoto na sua vida emocional para entender que Jesus está ressurreto? Quantas pessoas precisam de um terremoto para, meu Deus, saia da mentira, do engano, e Deus faz um terremoto. Aí quando a pedra rola por causa daquela aflição toda, a gente olha para dentro do sepulcro e o túmulo está vazio. Se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus, querido. Mateus capítulo 28, verso 5 diz: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscai Jesus. Mas você não falou que ele estava buscando sepulcro? Vírgula. Que foi crucificado. Eu sei que vocês, mulheres, estão procurando Jesus, mas o Jesus que está morto, crucificado. O anjo enviado, a palavra anjo no grego, vem da palavra angelos, que significa enviado. O anjo foi enviado em favor daquelas duas mulheres com um propósito: fazer com que aquelas mulheres entendessem que o túmulo de Jesus não tinha mais Jesus morto lá. Hoje, Deus também está enviando um anjo para vocês, para falar para vocês que vocês têm que cultuar e olhar na Páscoa, fazer dessa Páscoa a celebração do Deus vivo. Ah, mas eu tenho um problema tão difícil, mas eu tenho uma dificuldade tão complicada. É complicada porque você está olhando o túmulo, antes, vendo primeiramente a pedra. E às vezes nós precisamos de terremotos. Preste atenção no que eu vou dizer, cutuca seu irmão, não precisa de terremoto, diga para ele. Não precisa de terremoto, diga para ele. Porque
eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Terceiro, queridos, a Bíblia diz: por que buscais o Jesus crucificado, né? E aqui, quando nós olhamos para o Mateus 28, 6, diz assim, ó: ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Quando nós olhamos para esse texto, nós somos desafiados por esse anjo a olhar aí, e é uma cena muito linda quando a gente entra no Santo Sepulcro. É impressionante, porque o texto lá em inglês está falando que assim, ele não está mais aqui. Eu quero dizer para vocês, queridos, que toda vez que seu problema se agigantar, e talvez você entrou aqui hoje depois de um terremoto, depois diante de uma coisa impossível, diante de lutas grandiosas, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, ele não está mais no túmulo. E a Bíblia diz, o próprio Jesus nos explica, em Mateus 28, 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, toda. Mas muitas vezes nós procuramos esse Jesus crucificado. Quantas vezes as pessoas chegam para a gente e dizem assim: eu estou enfermo. Você fala assim: toma remédio. Você diz: não, que não posso tomar remédio. Mas antes de fazer uma oração por ela, quantas vezes as pessoas dizem assim para a gente: estou triste. A gente diz para ela assim: você já ouviu falar sobre Lexotan, Rivotril, Frontal? Sabe por quê? Porque nós estamos pregando Jesus crucificado. A pessoa vai lá e diz assim: estou passando um problema financeiro muito grande. Diz assim: economiza, faz gambiarra, dá balão em alguém, deixa de dar dízimo. Sabe por quê? Porque nós não cremos no Jesus ressurreto. A pessoa diz assim: vou casar. Você fala assim: amém. Estou super feliz. A pessoa diz: também estou. Sabe por quê que a gente não tem alegria quando alguém vai casar? Porque nosso casamento não tem Jesus ressurreto. A pessoa diz assim: vou casar, estou me preparando, Jesus falou comigo, Jesus ministrou minha vida, estamos indo para o casamento. Aí a pessoa diz: não, dinheiro não dá. Toma cuidado. Faz um planejamento de pelo menos uns 5, 6 anos para você poder casar com dinheiro. A mulher tem 35 anos de idade, o cara tem 39, espera mais 5 para poder casar. A gente, queridos, a pessoa diz assim: nós não tínhamos que falar, Deus não fez uma multiplicação em Caná, no casamento? Sim ou não? Jesus não fez isso? Fez ou não fez? Falou: vou fazer, eu faço milagres no casamento porque eu honro o casamento. Aí tem um monte de crente incrédulo que diz assim: não vai dar, hein? Vai ficar devendo para banco. Sai, capeta dos infernos. É ou não é, irmãos? É mentira, é verdade. E quando vai lá, chega o solteiro, né, na aflição da sua vida solitária. Aí você vai lá, as pessoas que buscam Jesus crucificado, diz assim para ele assim: vai ficar para titia. Fiquei sabendo que tem até o funk da titia aí já. Vai ficar para titio. Você acha que isso é uma palavra de alguém que vive Jesus ressurreto dizer para alguém? Diga para mim. Quando alguém diz assim para mim assim: eu estou com medo, está passando o tempo, estou ficando sozinho, eu digo assim: se você for firme com Deus, posicionado com Deus, você não vai ter uma pessoa, você vai ter um gigante do seu lado. Agora, se você for Jacó, você vai encontrar uma Jacó para você. É ou não é? Se você for um homem de Deus, você vai encontrar uma mulher de Deus. Não tem esse negócio diante de Deus. Se Deus não te chamou para ser celibatário, irmão,
Deus vai trazer uma mulher de Deus para você. Agora, se você ficar com sem vergonhice, com crentinagem para tudo quanto é lado, não vai sair nada. Agora, se não consigo, uma pessoa que vive Jesus ressurreto, prega o quê? Vai dar certo. Você vai encontrar um marido perfeito, um homem de Deus na sua vida, um homem íntegro, uma mulher íntegra, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Mas quando a gente não tem Jesus ressurreto, diz assim: nossa, eu também estou ficando muito preocupado com você. Vai encalhar. Aí, por causa dessas palavras proféticas de quem não conhece Jesus ressurreto, tem um monte de gente encalhada na igreja, que casou mal e fala assim: eu quero largar, não larga. Eu quero desistir do meu casamento, não desiste. Mas meu marido parece amém. Suporta. Né, irmãos? Então, às vezes nós usamos isso. Às vezes nós não falamos de um Jesus que é ressurreto. Eu estava conversando com o apóstolo Fábio, agora que a gente conversou lá em São Carlos. E o apóstolo Fábio estava falando: filho, ora por nós. Eu falei: por quê, apóstolo? O que aconteceu? Nós não temos lugar para fazer culto. Então, eu estou pregando 3 cultos de domingo, não cabe mais gente em nenhum dos cultos. Está um absurdo. E eu fui tentar ver, não, eu quero alugar um lugar maior para 3.000 pessoas, 2.000 pessoas, para poder fazer o culto. Quanto custa? 50 mil reais por mês. 60 mil reais por mês. Não, eu quero comprar esse lugar. Quanto custa? 50 milhões. Como é que eu faço, filho? Eu não sei como é que eu consigo ver esse negócio. Aí ele falou assim: mas uma coisa eu sei. Ele falou assim: ó, eu sei que Deus é quem está, a igreja é dele, então ele vai cuidar disso. Porque ele crê no quê? No Jesus ressurreto. Quantas vezes você chegou para o seu marido, para sua esposa, e a esposa falou assim: eu estou passando por uma luta, amor. Faz aquilo outro. A gente não tem palavra de quem crê em Jesus de verdade. Acontece isso ou não? Sim ou não, irmãos? Vocês são muito crentes. Quando a pessoa ela tem falta de temor de Deus, é porque ela crê no Jesus que está morto. Porque se eu xingar o meu amigo morto, ele não vai ficar triste comigo. Mas se eu crer que Jesus está vivo e eu desacatar ele, desonrar a vida dele, viver uma vida de prostituição, de mentira, de religiosidade, de abrasamento, eu sei que existe um Deus vivo. Eu quero dizer para vocês que esse Deus é vivo, não só para o bem, mas para fazer juízo. 4, nós vemos nesse texto que nossa missão não é somente pregar, e sim pregar o Jesus ressurreto. E teve que eu estou acabando de dizer aqui agora. Mateus 28, 7 diz a seguinte coisa: ide, o anjo diz para as 2 mulheres, pois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. Ele está dizendo assim: não basta você pregar o evangelho, você tem que pregar Jesus ressurreto. Nós não estamos pregando uma filosofia de vida, estamos pregando um Jesus que faz, um Jesus que age, um Jesus que muda cenários, um Jesus que muda histórias, um Jesus que muda famílias, um Jesus que tira o álcool, um Jesus que para o crack, um Jesus que faz milagres. Esse é o Jesus que nós vivemos, pelo menos que nós deveríamos crer. Eu já vi líderes dizendo assim para mim: apóstolo, pede para esse cara ficar com outra pessoa. Por quê? Porque não tem mais jeito não. E sabe o que eu digo para eles? Imagine se Jesus dissesse isso de você. Imagine se um dia Jesus olhasse para a gente e dissesse assim: você não tem mais jeito não. Sabe, queridos, a Bíblia diz uma coisa que nós precisamos voltar a crer. Diga comigo, toda, diga assim, irrestrita, a força do Altíssimo, o dunamis de Deus, o poder de Deus, foi dado a Jesus. Todo o poder e toda a autoridade foi dada a Ele. Sabe o que isso significa?
Significa que não existem impossíveis para Ele. Significa que Ele gosta de fazer impossíveis para envergonhar aqueles que duvidam dEle. Significa que Ele quer fazer um milagre na sua vida, te fazer prosperar, te multiplicar, te crescer, te honrar, te dar sabedoria como deu para Daniel, para que as pessoas vejam esse cara diferente, porque ele tem Jesus. Ele quer fazer coisas e implantar momentos especiais na sua vida de milagres, fazer multiplicação de pão naquele que tem falta de alguma coisa, trazer cura para aquele que está enfermo, trazer respaldo e cura para a família, para aqueles que estão com problemas de família. Eu quero dizer para você, esse Jesus é o Jesus ressurreto. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes, nós pregamos o Jesus crucificado. Jesus morreu por você, filho. E foi uma morte dolorida. E a pessoa fica, por mim? Morreu. Mas por que ele fez isso, cara? Não precisava, não. Ou você fala, não, porque Jesus morreu numa cruz para você, foi tanta dor. Eu não pedi nada. Porque o foco não é a vida. O foco é a morte. O que mudou o mundo não foi a morte de Jesus, foi a ressurreição dele. Porque gente que morre, nós temos a milhões, a bilhões. Mas gente que ressurge dos mortos, nós temos um só, que chama Jesus Cristo de Nazaré. Que eles creem nisso, aplaudo o Senhor Jesus. Quando eu sou surpreendido por Jesus, eu prego. Eu deixo de ser prego e começo a pregar. Essas mulheres receberam uma visão do céu. Imagine você chegando na sua casa hoje e um anjo está te esperando lá em cima da sua cama. E aí? Beleza? Beleza. Jesus está vivo. O que ele disse depois da visão? Agora reflita sobre essa visão espiritual que você teve, essa revelação de Jesus ressurreto. Descanse no Senhor, receba do Altíssimo a palavra, é isso que a Bíblia diz? Isaías capítulo 6, Isaías viu Deus assentado sobre o trono. Você viu? Viu. Se arrependeu? Se arrependeu. Faz o que agora? Prega. Você fez o que, filho? As duas Marias. Por que que, essa é uma outra pergunta para vocês, fazer um pouco de teologia feminina aqui. Por que que Deus se revelou para aquelas mulheres? Era para dizer que debaixo dessa nova aliança, Deus iria honrar as mulheres. Eu tenho certeza que tem muito homem aqui que pode ter quebrado a cara muitas vezes na sua vida porque não ouviram suas esposas. Deus muitas vezes vai falar com as mulheres mesmo. Vai usar a vida delas para ministrar as nossas vidas. Cabeçudas, nós somos cabeçudo. Tem uns homens que é difícil demais, irmão. Misericórdia, inclusive esse que vos fala. Se não fosse minha mulher, eu estava perdido. Jesus e minha mulher. E aí, mas nós vemos aqui nesse momento que o anjo se encontra com ele e diz assim, vai pregar. Você não vai, prega, mas preste atenção no que a Bíblia diz. Ide, pois, depressa. Nós temos pressa para ir para o trabalho, nós temos pressa para ficar rico, nós temos pressa para poder ser líder de célula, nós temos pressa para poder ser curado, nós temos pressa para ver nossa família restaurada, nós temos pressa para receber um dom novo do Espírito, nós temos pressa, mas Deus fala assim, a pressa que você tem que ter, filhas,
é de pregar. Diz assim, ide, pois, depressa. E dizei aos seus discípulos, discípulos de Jesus, que ele ressuscitou dos mortos. Eu estava vendo uma entrevista agora à tarde, de um pastor, se não me engano se chama Pedroso, que é um pastor especialista em seitas, essas coisas todas, falando um pouco sobre maçonaria. E uma das coisas que eu vi, ele estava falando, começou a falar, tal pessoa, muitos líderes estão enfurnados em seitas, estão enfurnados em ocultismo. Existem muitos pastores que não acreditam em Jesus. Eu conheço. Existem muitos líderes que pregam uma coisa que não acreditam mais. Pastor do século 21, um livro. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, 90% dos pastores norte-americanos, se pudesse, deixavam o ministério. Sabe por quê? Jesus está morto. A concepção de vida deles, Jesus está morto. Sabe pedra no sapato, eu comecei a ministrar aqui? Sabe por que as pessoas não pregam? Porque Jesus está morto. Elas não creem nem que Jesus muda a vida delas. Como é que eles vão ficar pregando para Jesus mudar a vida do outro? Quando Jesus mudou a minha vida, eu quero pregar. Eu quero falar para as pessoas. Os meus amigos me chamaram de chato, mas que se exploda que eles me chamam de chato. Chato, mas o sangue deles nunca vão ser cobrados de mim. Eu queria pregar, eu queria falar, porque eu tinha convicção. Eu não estou conjugando no passado não, continua sendo presente. A convicção de que Deus vive, de que Jesus vive, que Jesus é a melhor opção para as pessoas, que Jesus é o melhor caminho para as pessoas, que Jesus é o melhor caminho para as famílias, que Jesus é o melhor caminho para os meus filhos. Gente, eu fui na casa da minha mãe trouxe uma bandeja de cocada. Pensa na cocada. Só de você pensar, você já engordou, irmão. Chegou lá aquela cocada maravilhosa que ela faz. E o Daniel ama aquilo. Daniel pegou, olhou, a mãe falou assim para ele assim, pega, Dani, um pouquinho de cocada. Ele falou assim, não, vovó. Por quê, filho? Eu estou fazendo jejum de doce. Vou fazer 4 dias de jejum de doce. De doce e de porcaria. Eu falei para ele, filho, por que você quer fazer um jejum? Porque eu quero mais de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque quem cria filho no altar e debaixo do Jesus ressurreto, o problema deles é assim, filho, calma que esse jejum vai ficar desnutrido, já está magrelinho, né? Vamos devagar, porque a gente gera filhos, sacerdotes, ministros, cheios do Espírito Santo, que ama vidas, que ama as pessoas, que prega o Evangelho. Sabe? Isso é a verdade. Não existe melhor lugar para você criar seu filho do que aqui dentro da igreja, junto com Jesus ressurreto. Último, o mundo sempre... Obrigado. O mundo sempre intentará, com a fé de Jesus ressurreto. As mulheres viram anjo, as mulheres viram Jesus ressurreto, né? Porque não estava no templo, não estava mais no sepulcro. E eles foram saindo. Mas o diabo já se arquitetou. Os sacerdotes, de novo eu digo os sacerdotes, porque vocês perceberam que é uma coisa? Parece que os sacerdotes, ao invés de aproximar o povo de Deus, às vezes aproximam o povo do inferno. E os sacerdotes pegaram, chamaram os guardas e disseram para eles assim, vou falar uma coisa para vocês. Vou dar dinheirinho para vocês, vocês guardam o dinheirinho no bolso. E diz que não tem anjo, que não teve terremoto, que foi os discípulos de Jesus que roubaram o corpo dele. Sabe por quê? Porque eles queriam
tirar do povo a capacidade de ver Jesus vivo. Talvez você chegou aqui hoje e diz: estou desanimado. Eu duvido que se Deus abrisse os seus olhos espirituais para você ver Jesus do seu lado, você ficaria desanimado. Talvez esteja aqui hoje e diz assim: então, estou pecando. Eu duvido que você tendo relação ilícita junto com a sua compromissada, noiva, amigada, sabe o que é? Você visse o mundo espiritual, você viria com essa carinha de pau, levantar a mão para o céu. Eu duvido. Sabe o que falta? Consciência de mundo espiritual. Visão de mundo espiritual. Abrir os nossos olhos para ver que Jesus está do nosso lado. Abrir os nossos olhos para ver que Jesus quer curar. E eu fico imaginando Jesus do lado da gente, assim, e a pessoa vem e fala assim: eu queria ser curado, precisar de uma libertação. E a pessoa diz: não, faz isso, lê bastante a Bíblia, busca a Deus. E Jesus fala assim: ora por ele, ora por ele, ora por ele. Enfia a mão na cabeça dele e diz assim, e profetiza. E a pessoa diz assim: tá bom, filho, Deus te abençoe, tá bom? Vai ler a Bíblia, lê a Bíblia que é bom. Faz alguma coisa, se diverte. E Jesus dizendo assim: ora por ele, liberta os cativos, para isso que o Espírito de Deus me ungiu. Isaías capítulo 61. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Para proclamar libertação aos cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor. E Deus, Ele nos ungiu. A gente fica assim: então, querido, faz aquilo. Jesus diz: ora, impõe as mãos, ministra, bota a mão na cabeça, enfia Jesus nele. Ministra, profetiza libertação, profetiza cura, profetiza restauração, profetiza. A Bíblia diz, estamos encerrando, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo chegou em Atos capítulo 19, encontrou os discípulos de João Batista. Eles só conheciam a palavra batismo de arrependimento, batismo das águas, não conheciam o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz assim: você só conhece esse batismo? Já ouviram falar do batismo com o Espírito Santo? Nunca nem ouvimos falar disso. Então vem cá. Ele não disse assim: vai para sua casa, você faz 5 orações desse tipo, de arrependimento, 25 orações de cura, libertação, você lê 2 capítulos por dia, depois você ora, Pai Celestial, faz... Não, ele falou assim: vem cá, filho, eu, você e Deus. A Bíblia diz que ele impôs as mãos, e eles começaram a falar novas línguas. A Bíblia diz que eles começaram a profetizar. Por quê? Porque ele cria no Jesus vivo. Com a pessoa desanimada, a pessoa descomprometida, a pessoa que perdeu o temor, perdeu a noção de ver, não vê mais Deus. A pessoa que se envolve em fofoca falando mal dos outros, é uma pessoa que perdeu a noção de Deus. Jesus não existe, porque se ela entendesse que Jesus estava do lado, dizendo assim: filho, que isso? Ou Deus dizendo: não é isso que papai te ensinou. Não faria. Mas toda pessoa que perde a noção do mundo espiritual, perdeu a noção da Páscoa, da ressurreição de Jesus, deixa de viver Cristo vivo na sua vida. E hoje Deus te trouxe aqui para esse motivo, para ministrar a sua vida e dizer: eu quero ser o Deus vivo na sua vida. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, queridos. Tremenda essa palavra, né? Que você sempre tenha os seus olhos abertos e que a pedra do engano não esteja na sua vida, para que você sempre possa desfrutar das bênçãos, da presença, da unção do Espírito Santo, da salvação, que é o maior presente que Deus pode nos dar. Muito obrigada pela sua companhia, até o próximo programa. Venha aos nossos cultos, você é nosso convidado especial. Nós temos culto mais uma vez aos sábados, que é a rede de jovens às 20 horas. Temos aos domingos 2 cultos, às 17 e às 19h30. Você é nosso convidado especial. Um grande abraço, até a próxima e Deus te abençoe.